efetivamente seguir no nosso estudo. Nós encerramos no semestre passado, desculpa, na aula passada, os crimes contra a administração pública. Nós vamos só um minutinho. Nós vamos hoje iniciar uma nova unidade, né, que são os crimes contra a administração da justiça. Mariana, nós vimos até o artigo 337 na aula passada, né, e a partir de hoje a gente vai ver do 338 em diante. Lembrando que a matéria da prova vai só até o 334A, né, então a matéria da AV1, ela vai aí do 312 ao 334A. Então, a gente tem aí uma matéria mais restrita. Queridos, nós vamos aí ver, a partir de hoje, os crimes contra a administração da justiça. Até a aula passada, ou seja, aproximadamente em todo o primeiro mês de aula, nós estudamos os crimes contra a administração pública, praticados por funcionário público, praticados por particular. E eu falei, você deve se recordar, eu conversei muito com vocês isso na nossa segunda aula, que os crimes contra a administração pública não protegiam apenas o chamado poder executivo. Né? Por quê? Porque todas as estruturas de poder do Estado, ele tem máquinas de administração. O Poder Legislativo tem sua máquina de administração, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Poder Judiciário. Então, um crime de peculato, ele não ocorre apenas, Luísa, no âmbito do Poder Executivo, ele vai poder ocorrer no âmbito do Poder Legislativo, ele vai poder ocorrer no âmbito do Poder Judiciário. Então, ele tem essa dimensão mais ampla de ocorrência em qualquer deles. A partir de hoje, não. A partir de hoje, a gente vai fechar um pouquinho o nosso foco, a gente fecha um pouquinho o nosso estudo para ver crimes contra a administração, aí sim, da justiça. Ou seja, o que eu vou proteger aqui, Roberto, Carolina e todos os outros, é essa função jurisdicional, essa função do Estado de resolver, de dizer o direito no caso concreto, de resolver o problema no caso concreto. É isso que a gente vai ver hoje. Ou seja, a partir de hoje, a gente tem um foco um pouquinho mais restrito do que o que nós tínhamos há algum tempo atrás, ou melhor, até a aula passada, porque agora a gente já deixa de falar de Estado, de poder estatal, de poderes constituídos como um todo, e vamos falar especificamente da atuação do judiciário. Dentro dessa perspectiva que a gente vai estudar. Sara, bom dia, seja bem-vinda, querida. Então, a gente vai ter essa dimensão muito voltada para a atuação do judiciário no sentido estrito. Né? E hoje nós vamos começar, repito, a partir do artigo 338. O artigo 338 ele é muito simples na sua compreensão, mas ele nos permite aqui lembrar de alguns conceitos. Eu quero fazer uma revisãozinha de alguns conceitos para que a gente possa alcançar aí a compreensão máxima do 338. Reingressar no território nacional o estrangeiro que dele foi expulso. Pena, reclusão de 1 a 4 anos, sem prejuízo de nova expulsão, após o cumprimento da pena. Eu queria aproveitar aqui, isso não é realmente... Isso não é propriamente uma matéria nossa, mas é interessante, Bruna, que a gente faça aí uma revisãozinha desses 3 conceitos básicos, né? Que a gente possa entender o que é a expulsão, o que é a deportação e o que é a extradição.
São três conceitos próximos entre si, mas cada um deles tem uma característica específica, cada um deles tem uma atuação, um locus específico dentro dessa perspectiva. Vamos trabalhar primeiro com a deportação. Tá? A deportação, ela tem uma natureza essencialmente administrativa. O foco da deportação é um foco, Sara, essencialmente administrativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu falo de deportação, Roberto, não necessariamente a gente está falando de qualquer tipo de figura de crime. Ou seja, ao ser deportado, não necessariamente eu sou por ter praticado, no sentido técnico estrito, um crime. Deixa eu aqui fazer um breve parênteses, eu não vou me estender muito nisso. Cada um de nós já sabe, mas eu quero só relembrar aqui dentro de um breve parênteses, que uma das características próprias e obrigatórias do Estado, né, uma característica absolutamente essencial do Estado, é a soberania. Então, a soberania, há várias concepções sobre soberania, não vou aqui perder nosso tempo com isso, mas a gente poderia resumir a soberania estatal por esse poder que o Estado tem de ser Estado, né? de se impor face ou frente a outros Estados. Então, o Estado tem a prerrogativa de permitir que ingresse no seu território o que ele quiser, quem ele quiser, como ele quiser. A gente estudou, por exemplo, na última aula, os crimes de contrabando e descaminho. Então, no crime de contrabando, o que é que eu tenho? Eu estou trazendo uma mercadoria, um produto, um bem, que não pode entrar no Brasil. Por quê? Porque o Estado brasileiro não quer. Ponto. A mesma coisa para a circulação de pessoas. Nós temos, por exemplo, no caso brasileiro, aquilo que a gente costuma chamar, de uma forma mais simples, de lei do abate. Há uma regulamentação. Por que eu falo de forma mais simples? Porque não é só uma lei, tem uma lei, alguns decretos. Há uma regulamentação que autoriza as Forças Armadas, especialmente a Força Aérea Brasileira, de interceptar e, se for necessário, abater uma aeronave que tenha entrado no espaço aéreo brasileiro sem a permissão do Estado brasileiro. Então, é um exemplo radical, pleno, do exercício dessa soberania estatal. Então, a lei do abate é um exemplo bastante claro dessa determinada figura. Então, a deportação, ela é uma decorrência desse poder soberano do Estado. Então, para que eu ingresse e para que eu permaneça em determinado Estado, eu tenho que cumprir, eu tenho que seguir ali, Giovana, alguns requisitos. Alguns países exigem que você tenha um visto, alguns países não exigem um visto, mas condicionam, por exemplo, a sua condição de turista a um determinado período. Existe um tratado internacional que padroniza, na maior parte dos países do mundo, esse período seria de 90 dias. Então, você vai para um país, por exemplo, que não te exige um visto, mas mesmo assim você tem ali um limite. Repito, há um tratado internacional onde muitos países, inclusive o Brasil, são signatários, que padroniza em 90 dias esse período aí de turismo. Se eu quero permanecer além dos 90 dias, eu preciso mudar o meu status, ou porque eu estou fazendo um curso, ou porque eu estou num tratamento médico, ou porque eu me casei com um nacional daquele país, ou porque eu estou a trabalho, né? Tudo isso exige categorias próprias que cada país vai definindo. Existem alguns países, por exemplo, que admitem que você tenha a residência se você fizer um investimento de alto padrão naquele país, comprar um imóvel, investir numa empresa. Então, existem várias nuances em relação a isso. Mas, se eu ingresso naquele país sem as devidas cautelas, exigências administrativas, ou se eu permaneço naquele país, João, sem cumprir essas condições, eu estou sujeito à deportação. Então, a deportação significa o quê? Eu não cumpri as condições para ingresso no país, ou eu deixei de cumprir as condições para permanência naquele país. E aí eu vou ser deportado. Repito, isso não significa dizer que você praticou um crime, isso não necessariamente é crime. Apenas o país diz, olha, eu não te quero mal, mas eu não te quero mais.
vaza, né? Então eu tenho essa possibilidade de deportar aquela pessoa que não cumpriu com os requisitos exigidos e obrigatórios para a entrada e ou permanência. Então, isso é a deportação. Vamos agora entender a extradição para que a gente possa chegar onde eu preciso chegar com vocês no 338, que é a expulsão. A extradição é diferente. Na extradição, eu, em tese, exatamente, Carolina. Existe todo um tratado, eu tenho até uma conhecida que conseguiu fazer isso, né? Que ela tem a possibilidade de requerer a cidadania portuguesa, é comum também na Itália, descendentes de italianos também tem um processo para a aquisição. Mas veja, eu preciso fazer todo um processo administrativo para receber aquela determinada cidadania, para ter acesso, por exemplo, de residência e moradia. Pode falar, Carlinhos. Só um fato curioso, eu tenho um amigo que trabalha exatamente fazendo pesquisa em igrejas, em cartórios, para poder provar essa ascendência, para poder a pessoa adquirir a cidadania. Porque é muito comum, sobretudo nós, né, brasileiros, muitos de nós somos descendentes de famílias e de troncos familiares portugueses. Tem muita gente que tem conseguido, né, fazer, que você precisa provar de alguma forma, através de documentos muitas vezes históricos, essa linha, né, de ascendência para que você tenha essa cidadania configurada. Tem muita gente trabalhando nisso, trabalhando muito bem, inclusive, nisso, que não é um trabalho dos mais fáceis, né? Ao contrário. Então, a extradição, em rápidas palavras, o que é que eu tenho na extradição, Gabriel? Eu não devo nada no Brasil, mas eu devo algo a uma justiça externa, exterior, estrangeira. E aquele país vai solicitar a extradição para que eu possa, em lá chegando, aspas, pagar aquela dívida que eu tenho. Isso depende de uma série de fatores, né? A extradição ela depende de uma série de fatores. Primeiro, devem existir entre os países tratados de extradição que definam em que casos elas podem acontecer, sobre que critérios, sobre que formalidade, sem falar, né, em normas internas que muitas vezes podem limitar a extradição. Por exemplo, a Constituição brasileira, ela limita, ela proíbe, ela veda em absoluto a extradição de brasileiros natos, né, aquele brasileiro como penso eu ser a maioria de nós aqui, se não todos nós, que são brasileiros natos, nós nascemos no Brasil e adquirimos por nascimento a nacionalidade. No nosso caso, não é possível a extradição em nenhum caso. E no caso dos brasileiros naturalizados, a Constituição autoriza a extradição por fatos anteriores à extradição. Então, nesse caso, eu poderia ter fatos anteriores à extradição. Então, a extradição dependerá de tratados internacionais firmados entre os países, ou seja, aquele que pede a extradição e aquele que extradita, além de outras formalidades. Por exemplo, no caso brasileiro, nós não podemos extraditar, Roberto, se a pena que a pessoa receberia naquele país destino seja uma pena vedada pela Constituição brasileira. Eu não posso extraditar, por exemplo, Sarinha, se a pena que ele vai receber lá é uma pena de morte, uma pena de banimento, é uma pena de trabalhos forçados, é uma pena de caráter perpétuo. Claro que eu estou falando do alcance complexo das relações internacionais e do direito internacional público. Vocês podem me perguntar o seguinte, Rafael, tudo bem, o Brasil extradita para aquele outro país, imaginando que que aquele país vai respeitar e não aplicará aquela pena proibida no Brasil. Mas vamos imaginar que aquele país aplique aquela pena. Né? Então, imagina, por exemplo, a China pede a extradição de alguém que está no Brasil. O Brasil concede essa extradição, mas concede essa extradição condicionada a que a China não aplique, Raquel, uma pena que seja vedada pelo ordenamento constitucional brasileiro, morte, banimento, trabalhos forçados e etc. Mas ela vai e aplica. O que o Brasil pode fazer? Bem, ele vai ter os ferramentais
as ferramentas, os instrumentos do direito internacional público. Soft power, hard power, ou seja, ele pode romper relações diplomáticas, ele pode romper relações econômicas, mas aqui a gente está dentro de um universo do direito internacional público. Então, a extradição ela é uma decisão daquele Estado nacional que acata o pedido feito por um outro Estado, por entender que é necessário o envio daquela pessoa. Então, na deportação, eu tenho aspectos meramente administrativos. Na extradição, para a gente usar uma linguagem bem direta, aquela pessoa não deve nada no Brasil, a dívida que ela tenha com a justiça de outro país, dívida aqui no sentido lato, né, não só dívida pecuniária, patrimonial, mas, por exemplo, a prática de algum tipo de crime. Nós temos um caso interessante no Brasil, muito interessante, eu falei agora da extradição de nacionais, que foi uma brasileira nata, que naturaliza-se e adquire a cidadania norte-americana. Ao adquirir a cidadania norte-americana, ela fez a opção, a escolha de perder, de deixar de ser brasileira, portanto, ela abre mão da cidadania brasileira. Depois disso, ela mata o esposo dela, americano, vem para o Brasil, e a justiça norte-americana pede a extradição ao Brasil. E o Supremo Tribunal Federal entendeu, nesse caso, que ela deveria ser extraditada, porque ela não era mais brasileira. Ela tinha aberto mão da cidadania nata, que era a cidadania brasileira. Ela fez a escolha de ser apenas norte-americana. Então, ela já não estava sob o guarda-chuvas de proteção da Constituição brasileira, que veda em absoluto a extradição de brasileiros natos. Exatamente, ali é um caso, né, João? Ali é um caso um pouquinho diferente, porque não envolveu, João, extradição no sentido estrito, né? Aqueles brasileiros, né, se eu não estiver enganado, foram 2 brasileiros, foram à Indonésia levando drogas, lá foram presos e lá foram condenados à morte. Houve uma solicitação do governo brasileiro à época, em caráter humanitário, mas a Indonésia não acatou. É um pouquinho diferente, João, porque na verdade a gente não está trabalhando com extradição nesse caso aí, mas também envolve, repito, essas relações interestados. A expulsão, no entanto, ela é diferente de tudo isso. O que acontece na expulsão, Arthur? Aquele indivíduo está no Brasil, ele pratica um crime no Brasil, ele responde e é punido por esse crime no Brasil, e depois ele é expulso do Brasil. A expulsão, portanto, ela é derivada de uma aspas, né, para usar a mesma linguagem que eu estou usando aqui em outros casos, Fabiana, com uma dívida que eu tenha no Brasil. Né? Então, a expulsão é um estrangeiro que comete um crime no Brasil, responde por esse crime no Brasil, e depois ele será expulso. Existe, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque realmente foge da nossa disciplina, mas existe um processo específico de expulsão. Então, Thaís, a expulsão ela não é uma consequência automática da condenação criminal. Então, aquele estrangeiro praticou um crime, ele responde pelo crime num processo, Roberto, é condenado, cumpre a pena, e depois disso haverá um processo no âmbito do Ministério da Justiça, onde será garantido contraditório à defesa, a toda uma forma, para decidir, por um ato do ministro da Justiça, por delegação do presidente da República, pela expulsão. Então, a expulsão não é uma consequência automática, imediata da condenação. Ela é, efetivamente, um ato decorrente disso, mas que é decidido em processo próprio, é decidido dentro de um universo próprio que a gente vai ter aqui. É dentro desse contexto que a gente vai ter essa questão da expulsão. Exatamente, um exemplo seria, né, porque não é qualquer crime que vai gerar expulsão. Repito, tem alguns requisitos aí que precisam ser observados. Agora, o que é o crime do 338? Agora que a gente já entendeu o que é deportação, extradição e expulsão, o que é o crime especificamente do 338? O crime é o seguinte: é aquele estrangeiro que teve declarada a sua expulsão, portanto, ele passou por aquele processo junto ao Ministério da Justiça, teve a declaração da expulsão, Marcos,
foi expulso, saiu do Brasil, e quando há o decreto de expulsão, esse decreto ele vai estipular por quantos anos aquele estrangeiro não pode voltar ao Brasil. Então, aquele decreto, ele define por quantos anos eu não posso reingressar no território nacional. Claro que essa vedação ao reingresso não é eterna, porque seria uma ofensa à própria disposição constitucional de que não apenas em nenhum caráter perpétuo. Então, aqui, no decreto de expulsão, Roberto, ele vai definir quanto tempo você tem que observar para não voltar ao território nacional. Aquele estrangeiro não acata essa ordem e reingressa no território. Uma sutileza desse artigo, uma coisa, inclusive, que eu adoro cobrar em prova, não vou nem mentir. Pedro, veja qual é o verbo aqui. Reingressar. Eu só posso reingressar se eu sair do Brasil para voltar ao Brasil. Eu não posso reingressar se eu nunca sair, concordo? Ou seja, eu estou na minha casa, não saí da minha casa, não tenho como reingressar na minha casa, eu tenho que sair para voltar. Então, o tipo penal aqui do 338, ele só ocorrerá com aquele estrangeiro que teve a sua expulsão decretada, saiu do Brasil, e antes de cumprir aquele prazo de expulsão exigido por lei, ele voltou ao território nacional. É diferente, Pedro, dele sequer ter saído. O que vai acontecer aqui? Se ele teve, Sara, decretada a expulsão, e ele não cumpre esse decreto de expulsão, ele não sai do Brasil, ele está cometendo um outro crime, que é o crime de desobediência. Então, veja, a conduta ela é criminosa, só não está no 338, está no que nós vimos na semana passada, lá no crime de desobediência. Então, aqui nós temos duas situações. Foi desenvolvido o processo lá no Ministério da Justiça. Esse processo terminou com a decretação da expulsão. O estrangeiro vai efetivamente ser expulso e volta antes do tempo, reingresso lá no 338. Mas ele sequer ele sai do Brasil, ele permanece aqui mesmo havendo um decreto de expulsão. Aí eu estou no 330, eu estou lá no crime de desobediência. Marcos, não se trata necessariamente de um bis in idem, porque se trata, na verdade, de uma decorrência do mesmo fato. Não é que eu estou punindo você duas vezes pelo mesmo fato. Ainda é um efeito, apenas ele não é um efeito automático, mas é um efeito da mesma condenação. Lembra que uma condenação pode ter vários efeitos. Tenho que cumprir pena, vou ser reincidente, tenho que reparar o dano, posso perder ali um cargo público, posso perder um valor que eu tenha adquirido com a prática daquele crime. Eu tenho um espectro de efeitos que uma condenação pode trazer. A expulsão é um deles, apenas não é automático, dependerá de um procedimento para que eu possa aferir se naquele caso é justificável efetivamente essa expulsão. Né? O artigo 339 traz aí um outro crime, denunciação caluniosa. Eu vou ler todo com vocês, o caput, depois a gente vai entendendo as partes. Dar causa à instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo e disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético disciplinar ou ato improbo de que o sabe, inocente. É muito interessante esse artigo, primeiro que é o único artigo do Código Penal que usa a palavra inocente. É o único artigo do Código Penal que usa essa expressão. Então, o que eu tenho aqui? E é importante a gente diferenciar esse crime do crime de calúnia, que vocês já estudaram no semestre passado. Aqui, eu sei, eu tenho consciência plena que aquela pessoa ela é inocente. Veja, Roberto, que ele usou uma expressão aqui muito interessante, por isso que eu enfatizei a questão de que ele trabalha com a palavra inocente,
Porque eu sou inocente por quê? A inocência aqui ela pode ser ou porque o fato sequer existiu, eu estou inventando que aquele fato existiu, ou o fato até existiu, mas daquela pessoa não foi a autora daquele fato. Então a inocência aqui não é simplesmente porque eu não fui autor. Pode ser uma inocência porque sequer existiu aquele determinado evento, sequer existiu aquele determinado fato. Então a gente vai ter, dentro desse contexto, a ideia dessa realidade. Então, a gente vai ter, dentro dessa perspectiva, a possibilidade clara, efetiva, de que eu vou, dentro desse cenário, acusar alguém, e principalmente, aqui está a chave importante de compreensão desse artigo. O crime existe, Samuel, não é quando eu digo que fulano praticou um fato, que eu sei que ele é inocente. É mais do que isso. Eu tenho que, necessariamente, Roberto, fazer com que comece, com que se inicie um inquérito policial, um procedimento administrativo, uma ação penal. Então, o crime aqui se consuma, veja como é que é a construção do tipo penal. Dar causa à instauração. Então, o crime não existe apenas com mera comunicação à polícia. O crime não existe simplesmente porque eu disse que fulano efetivamente praticou aquele fato. O crime existe quando eu solicito expressamente, eu requeiro expressamente o início de um inquérito policial, de um processo penal, de um processo administrativo, e esse processo efetivamente se iniciará. É isso que a gente precisa entender. E veja onde é que nós estamos. Tá? Olha só, Gabriel, a gente está inserido aqui dentro do ambiente de crimes contra a justiça. O que eu estou protegendo no 339 não é a pessoa. O que eu estou protegendo é a justiça. Por quê? Porque no momento em que a justiça é movimentada, quer no inquérito policial, justiça aqui no sentido lato, né? Quer no inquérito policial, quer num processo judicial, para apurar um fato contra alguém, que aquela pessoa ela é inocente, eu tenho custo financeiro, eu tenho custo de tempo, e isso pode fazer, Roberto, com que eu acabe desviando do foco, que seria o foco ideal da investigação. Então, João, na hora que eu investigo alguém que eu sei que eu sou inocente, pode acontecer que eu estou deixando de investigar quem eu deveria. Então, olha o custo para a justiça. Não é só um custo de tempo e finanças, de grana, é um custo também de provas. É diferente, esse crime está num ambiente diferente daquele crime que vocês estudaram lá em Penal 2 no semestre passado, que é o crime de calúnia. O crime de calúnia é um crime contra a pessoa. Lá eu estou imputando àquela pessoa, efetivamente, a prática de um fato, Carol, já te ouço, a prática de um fato que eu sei que ela não realizou. Então, se eu chego num ambiente, por exemplo, na minha empresa, ou numa rede social, ou aqui na nossa conversa, ou da minha família, e digo, rapaz, o fulano roubou um carro, eu vi quando ele roubou um carro. O meu foco, o meu ânimos, é apenas ofender a honra daquela pessoa. Eu estou na calúnia, eu estou no 38. Mas se eu vou até a polícia e digo que vi o fulano roubando um carro, e solicito àquele fulano que ele venha efetivamente a ser investigado, ou mesmo ser processado por isso, aí eu estou no 339. Então a gente vai ter que entender o seguinte: são crimes próximos, eu concordo, são crimes próximos, são crimes assemelhados, mas são crimes que possuem uma natureza bastante diferente quando a gente trabalha com essa realidade. Tá? São crimes que possuem objetivos, foco, ânimos diferentes. Diga, Carol. Fora que isso macula, né, a imagem do sistema de justiça, que já Isso. é tão
no Brasil tão depaperada, coitado. Assim. Exatamente. Algumas vezes com motivo, algumas vezes sem motivo. Exatamente, exatamente. O que a Carol fala é muito importante, porque a justiça, e quando eu falo aqui a justiça, eu estou falando de justiça em geral, em qualquer país do mundo, ela tem que trabalhar com um ativo que é a credibilidade, né? A justiça, até por quê? Porque eu tenho todo. É por isso que é tão nocivo aquele sentimento que nós temos no Brasil da impunidade. A impunidade ela é corrosiva por isso, porque ela retira a credibilidade da justiça e eu me sinto menos inibido de não praticar condutas que sejam ilícitas. Né? Então, o fato. Porque o que é que vai redundar nisso aqui? A Carol observa isso muito bem, porque a gente veja o quanto o valor protegido aqui é a própria justiça. Eu vou investigar alguém que eu já sei de saída que é inocente, mas eu fui provocado por isso. Aquela investigação, obviamente, no final vai redundar que aquela pessoa não é, né, a responsável por aquele fato. Além de ter perdido tempo, eu vou, mais uma vez, descredibilizar a justiça, dizer, olha, perdeu-se tempo, apurou-se isso, produziu prova, realizou o inquérito, realizou o processo, realizou procedimento administrativo e não redundou em nada. Né? Então, é exatamente por isso. Os parágrafos desse artigo são parágrafos complementares. Vejam aí o parágrafo primeiro. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suposto. Ou seja, se eu provoco aquela determinada investigação, provoco a instauração de um inquérito policial, provoco a instauração de uma ação de improbidade, de forma anônima ou inventando um nome, eu tenho um aumento de pena. Parágrafo 2º, a pena é diminuída de metade se a imputação é da prática de contravenção. Aqui o que ele faz é simplesmente, Ana Luísa, dar uma graduação. Então, o caput lá é que se eu estou imputando crime, se eu estiver imputando uma contravenção, ele dá uma amenizada, ele entende que o impacto é um pouquinho menor para a justiça. João, excelente sua pergunta. João pergunta o seguinte: não admite a forma culposa nem o dolo eventual. Concordo. Exatamente isso. Ou seja, aqui tem que existir um dolo real, direto, específico, de que eu sei que aquela pessoa é inocente, tenho consciência, porque o tipo penal ele é bastante claro, né? Sabe que o sabe inocente. Então eu tenho que ter claramente essa ciência para que eu possa caracterizar o crime. Agradeço imensamente sua pergunta, João, porque ela é muito feliz para a gente fechar essa ideia. Tem que existir aqui um ânimo bastante direto, bastante específico em relação a isso. O próximo crime é o 340, né? Ele vai trazer a ideia Não, Roberto, não peça desculpa, não, sabe por quê? Porque a gente tem que dar vazão às emoções, sobretudo no momento atual. Né? Até porque eu compartilho dessa sua revolta. É difícil a gente ver tanta gente sofrendo e ver um ou outro aí reagindo de uma forma que a gente não vê claramente que não é o caso. Só para voltar e para você ficar muito tranquilo de que essas desculpas não são necessárias. A gente vê tanto sofrimento de tanta gente e vê uma pequena parte de pessoas debochando desse sofrimento me maltrata também. Então eu entendo e compartilho desse seu sentimento. Fique absolutamente tranquilo em relação a isso. E repito, aquela conversa que nós tivemos no início da aula, por favor, não encarem como a gente está perdendo tempo. Ao contrário, é uma reflexão coletiva que a gente precisa fazer. 340 fala de comunicação falsa de crime ou de contravenção. Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime ou contravenção que sabe não ter se verificado. Aqui a gente tem, Lucas, um raciocínio um pouquinho diferente do caso anterior. No caso anterior, primeiro, na denunciação caluniosa, eu tenho um foco. Aquela pessoa que eu sei ser inocente. Então, na denunciação caluniosa, a minha conduta é muito focada. Primeira coisa. Segundo, na denunciação caluniosa, o Estado ele está desenvolvendo, dando ensejo, iniciando um processo. Aqui estou falando processo no sentido lato, né?
Samuel, é um inquérito policial, é uma ação de improbidade, é uma ação penal. O 340, ele é mais ameno. O 340, ele é mais suave. Não é à toa que a pena é bastante diferente. Veja que a pena da denunciação caluniosa, Roberto, é uma pena de 2 a 8 anos. Enquanto que, Carol, veja aí a pena do 340, é uma pena de 1 mês a 6 meses. Veja, há uma desproporção muito grande. Por quê? Porque a conduta aqui é muito amena, se você compara com o artigo anterior. Então, no 339, eu estou agindo de forma que o Estado venha a desenvolver um procedimento visando apurar responsabilidade de determinado agente. No 340, não. Eu estou provocando uma ação qualquer. É aqui que se encaixa, por exemplo, o trote. Então, eu ligo para a polícia, digo que estão roubando uma loja na minha rua, que tem um incêndio não sei aonde, que tem alguém que sofreu um acidente não sei acolá. E aí eu gero uma movimentação da autoridade. Então, quando ele fala que em ação de autoridade, é ação no sentido mais amplo, mais lato possível. Porque, veja só, Fabiana, na hora que eu desloco uma viatura da Polícia Militar, na hora que eu desloco uma unidade do Corpo de Bombeiros, na hora que eu desloco uma unidade da Defesa Civil, uma ambulância, além de um custo para o Estado, e custo para o Estado é um custo para a sociedade, eu posso, às vezes, fazer com que aquela pessoa, por exemplo, aquela ação, por exemplo, prejudique o atendimento de uma outra ocorrência. Então, no 340, eu estou comunicando aqui a ocorrência de um crime que não existiu. E isso gerou do Estado uma movimentação. Diga, Roberto. Professor, se essa comunicação falsa aí provocar a abertura de um inquérito, aí vai para o 339, não é isso? Vai para o 339. Aí a gente tem um raciocínio muito parecido com aquele raciocínio que a gente desenvolveu na semana passada, que é aquela progressão criminosa. Lembra que nós vimos a desobediência e a resistência? Que eu posso começar com a desobediência e avançar para a resistência, que seria um exemplo disso. Tá? Porque o 340 ele é mais restrito. Então, eu ligo só para ver uma viatura da polícia se deslocando, ou para uma unidade do Corpo de Bombeiros. Olha, acabaram de incendiar aqui uma casa, eu vi quando tocaram fogo, né, eu vi quando incendiaram um ônibus, e aí eu desloco um caminhão do, perdão, do Corpo de Bombeiros para ali. O próximo crime, e esse será o último que eu vou ver com vocês, eu vou já explicar por quê, é um dos crimes mais interessantes, quando a gente fala de crimes contra a justiça. É o crime de autoacusação falsa. Aqui eu quero fazer um raciocínio histórico com vocês. Lá no processo penal, e eu espero, Pedro, que encontre vocês no próximo semestre, lá na minha disciplina de processo penal 1, até porque eu tenho conta para pagar e eu preciso de aluno, né? Não esqueçam do Motinha. A gente vai estudar nas disciplinas de processo penal 1 e 2 a importância da prova. Né? A importância da prova. Conto com você, Juliana. A gente vai estudar a importância da prova no processo penal. A prova é algo muito importante. Sob determinado aspecto, a prova é o elemento mais importante do processo. Porque a prova é o recheio do processo. A prova, segundo o professor Guilherme de Souza Nutti, segundo o professor Eugênio Pacelli, que é um dos grandes processualistas que a gente tem no Brasil hoje, a prova, ela reconstrói na cabeça do julgador um fato que ele não presenciou. Então, veja só, o juiz criminal precisa decidir sobre aquele furto, sobre aquele roubo, sobre aquela apropriação indébita, sobre aquele estupro, sobre aquela lesão corporal. Só que, obviamente, Arthur, ele não presenciou aquele evento. Obviamente, ele não presenciou aquele determinado fato. Então, diante disso, o que foi que ele fez? Ele precisou da prova para reconstruir aquele fato na cabeça dele e saber qual é o direito que ele vai aplicar. Eu também vou ver com vocês, lá em processo penal, que o processo moderno, o processo contemporâneo, ele não leva em conta
ele não exige uma prova, não existe um conceito de uma prova de ouro no processo penal, uma bala de prata, não. Ele vai sempre olhar o conjunto probatório, né? O juiz ele tem que ter a sensibilidade de, quando termina o processo, ele olhar para toda aquela gama de provas que foi produzida ali perante ele naquele processo e verificar qual é a direção preponderante. Eu sempre comparo, eu faço uma alegoria nas minhas aulas de processo penal, Bruna, que o juiz tem que olhar para a prova como nós olhamos, por exemplo, para um mosaico. Sabe um painel de mosaico, em que são centenas, às vezes milhares de peçazinhas ali que formam um mosaico, e quando você se distancia, por mais que cada pedra daquela tenha uma cor diferente, quando você se distancia, você vê uma cor predominante, uma cor preponderante. É essa atuação que o juiz tem que ter, ou seja, ele vai se distanciar um pouco da prova e vai ver qual é a direção preponderante. Por quê? Porque ele não pode, Mariana, decidir com base numa prova única, porque é muito frágil isso. Não importa qual seja a prova. Só que nem sempre foi assim. Durante séculos, e quando eu digo séculos é no plural mesmo, séculos, o processo penal ele era movido por um único objetivo: conseguir a confissão. A confissão ela era tida como uma prova absoluta. A confissão ela era considerada uma prova absolutamente decisiva. Então, se eu tivesse ali a confissão, eu já não precisaria mais de nada. Se eu tivesse o réu confessando, eu não precisava mais de nada. Eu tinha que ter, efetivamente, dentro desse cenário, a condenação. O processo moderno chega e vai dizer, opa, não é bem assim. Não é bem assim. A confissão ela é uma prova importante, a confissão ela é uma prova que tem um peso, tanto é que vocês aprenderam lá em Penal 1 que a confissão é uma atenuante, mas ela é apenas, Roberto, mais uma prova. Tanto é que a confissão, se ela estiver divorciada, se ela estiver contrária à direção do resto da prova, eu não vou considerá-la. É exatamente nesse contexto que o Código Penal vai criminalizar, o sentido oposto. Acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. Então, aqui é o reconhecimento que o direito material faz de algo já intuído no direito processual, de que a confissão não deve ser considerada um valor absoluto, uma prova absoluta. Por quê? Porque eu posso estar confessando para proteger alguém. Eu estou confessando para proteger meu filho, meu pai, minha esposa, um amigo. Eu estou confessando porque eu fui coagido. Eu estou confessando porque eu faço parte de uma organização criminosa e me dará status confessar aquele crime. Então a gente vai entender no processo moderno que a confissão ela é efetivamente um elemento a mais de prova, mas não um elemento definitivo. E se eu confessar uma prática de uma conduta que eu não fiz, aí sim eu pratico um crime. E por que esse crime existe? Porque ele vai desviar a atenção da justiça. Na hora que eu estou investigando um fato, e uma pessoa chega e diz, olha, fui eu que pratiquei, mesmo que amanhã, por outros meios de prova, eu consiga confrontar aquela versão e consiga dizer, não foi você, não é uma possibilidade de você ter praticado esse fato. Eu desviei a investigação. Eu levei a investigação para um outro rumo. E ao fazer isso, eu posso ter prejudicado a produção da prova de forma definitiva. Diga, meu amigo Roberto. Professor, nesse caso aí desse artigo 341, o juiz tem a obrigação de dar pelo menos a pena mínima. Exemplo, uma mãe, lá, uma senhora de 65 anos, se acusou para proteger o filho. Tá? Sabe-se que quem cometeu o crime foi o filho, mas ela confessou dizendo que foi ela. O juiz pode levar essa circunstância ao caso para não aplicar a pena? Para não aplicar a pena, não. Né? Por quê? E é interessante porque a gente vai, semana que vem, ver um exemplo disso. Há casos, a gente vai ver um crime chamado favorecimento pessoal na próxima semana,
que o próprio Código Penal, ou seja, o próprio legislador penal, permite que eu não aplique pena, que eu dispense a pena, quando eu perceber ali uma motivação familiar. Então, a gente vai estudar um crime em que expressamente o Código vai dizer: se esse crime for praticado por ascendente, por descendente, ele não será punido. Então, dentro de uma interpretação sistemática, se no mesmo título, a gente está falando dos mesmos crimes contra a justiça, o Código, em determinado momento, leva em conta essa motivação que você bem destacou aí. E no outro crime, que é o que nós estamos estudando, ele não leva, o que nos faz concluir uma interpretação sistemática? De que o legislador, de propósito, não quis trazer isso para o artigo 341. Repito, a gente vai estudar o favorecimento pessoal na próxima semana, lá no artigo 348, mas veja só por exemplo, né? Olha o que o 348 fala aqui, no seu parágrafo 2º, Roberto. Se quem presta o auxílio é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão, fica isento de pena. Veja, eu estou falando de crimes até próximos, um ao 341, outro ao 348, no mesmo capítulo, do mesmo título, em que de um lado o legislador diz: vou isentar de pena o parente que praticar isso, no outro ele silenciou. Qual é a dedução que a gente vai fazer? Aqui ele silenciou de propósito. Então o juiz não poderá deixar de responsabilizar. Ele pode, e aí a regra até de dosimetria sempre começa do mínimo, né? Então ele pode criar ali, dentro da avaliação da pena, a fixação da pena no mínimo. Mas deixar de responsabilizar, ele não poderia. Claro que aqui a gente depois vai melhorar muito essa explicação lá no processo penal, porque nós vamos ver no processo penal uma série de institutos, que são institutos onde há o acordo dentro da estrutura do processo penal, acordos do juizado especial, um acordo chamado acordo de não persecução criminal, a própria suspensão condicional do processo. A gente vai perceber, Roberto, que do ponto de vista prático, como a pena desse crime é uma pena relativamente baixa, que vai até 2 anos, portanto está dentro do espectro de atuação do juizado especial, será possível a realização de alguns acordos que a gente vai ver no futuro. Mas não necessariamente significa dizer uma isenção de responsabilidade, mas apenas a aplicação de um dispositivo que é um acordo próprio admitido ali. Professor, posso explicar? Conseguiu. Só mais uma dúvida. Agora já puxando pelo 348. Isento de pena significa absolvido? Significa absolvido. Significa absolvido. Né? Aqui é uma excludente de culpabilidade. Significa Professor, que ele vai ser absolvido. Oi. E se a confissão se deu sob coação? Não, aí eu aplico, João, muito boa a sua pergunta, eu aplico aquela ideia geral da excludente de culpabilidade da coação irresistível, né? Então, se eu confessei porque estava sendo coagido, aí a gente vai aplicar aí a ideia da coação irresistível, válida e aplicável como excludente de ilicitude em qualquer contexto, em qualquer cenário, a gente vai ter isso. E aí eu teria realmente, da mesma forma, a não responsabilização criminal pela aplicação de uma excludente de culpabilidade. Agora, veja, João, só para fechar a tua pergunta, tem que ser uma coação irresistível, ou seja, eu não tinha outra alternativa senão confessar, estava sendo gravemente ameaçado, fui constrangido, algo desse gênero, tá bom? Queridos, eu vou parar por aqui hoje com uma ressalva. Por que eu estou parando aqui? Porque o próximo crime é um crime que vai demandar um pouco mais de análise da gente, não daria tempo da gente ver isso tudo hoje, e nesses crimes contra a administração é um dos mais importantes. A gente vai começar a nossa aula de terça-feira que vem, se Deus quiser, estudando os crimes os crimes de falso testemunho. A gente vai ver como é que figura essa tipificação, daí porque eu quero ver com muita calma na próxima aula o crime de falso testemunho, tá bom? Essa semana eu não estou fazendo chamada, eu vou voltar com chamada só semana que vem, não se preocupem com isso. Queridos, muita fé, muita tranquilidade a todos. É difícil, mas a gente vai superar tudo isso. Se cuidem, por favor, tá bom? A gente vai enfrentar aí 2 semanas mais desafiadoras do que o normal, mas é pelo bem de todos, é pela saúde de todos. Então vamos ter fé de que tudo isso vai passar e a gente vai vencer.
Tá bom? Contem comigo. Obrigado, professor. Bom dia a todos. E a gente vai vencer isso. Um excelente final de semana para vocês. A gente se encontra, se Deus quiser, na próxima terça-feira. Um beijo grande.